Nós vamos citar alguns versículos aqui de João 14, João 15, e todos eles serão a respeito do Espírito Santo. E vamos observar um nome que Jesus atribui ao Espírito Santo. E nós estamos falando sobre isso, né, já há alguns dias. Nós temos ministrado a respeito do Espírito Santo, temos falado sobre o Espírito Santo devido a ordem em que o Senhor colocou as festas, conforme Ele descreve na sua palavra. Nós temos visto que depois de Páscoa, o Eterno ordenou que o povo celebrasse, o povo de Israel celebrasse qual festa, meus irmãos? Pentecostes em grego, que em hebraico é o quê? Shavuot. E em grego, Pentecostes. Como eu vi que vocês já responderam em grego, agora eu vou começar a perguntar em hebraico, né? Vocês já responderam Pentecostes, agora em hebraico, Shavuot. Então, isso é extremamente importante para nós. Nós temos visto o quão é didática as festas que o Eterno dá ao povo. Todas elas são didáticas. Por exemplo, a cada ano em que o povo de Israel celebra a festividade de Páscoa, o Eterno ordenou que o pai da casa, o homem da casa, reunisse a família e, estando à volta da mesa na noite de Páscoa, que eles comeriam do cordeiro, das ervas amargas, o Eterno diz assim: e quando o seu filho te perguntar, que ritual é esse? Então você vai explicar, é o sacrifício de Páscoa. Quer dizer, ali nós observamos que o Eterno estabeleceu que essa festa seria celebrada todos os anos como uma forma de instruir as gerações futuras sobre o que havia acontecido lá no Egito. E é por isso que há a tradição judaica entre o povo de Israel de um dos filhos da casa perguntar ao pai sobre do que se trata a cerimônia de Páscoa. E, ainda que ele já saiba, ele tem que perguntar para que o pai possa dar a resposta e instruir a sua família. E, então é tudo há uma didática em todas elas, inclusive a ordem em que o Senhor as estabeleceu. Por exemplo, nós sabemos que a festa de Páscoa, na ordem das festas que o Eterno deu, que são o total de 7, nessa contagem de 7 festas que o Eterno deu, Páscoa está em qual? Qual é? Na ordem das 7, ela é qual? É a primeira. Isso já é didático. Quer dizer que Páscoa não é o fim. Páscoa é o quê? É o começo. E quando nós hoje, enquanto discípulos de Jesus, cremos no que Paulo diz, Cristo é o nosso Cordeiro de Páscoa. 1 Coríntios 15 diz isso, Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Então nós cremos que Cristo, enquanto Cordeiro, ou seja, enquanto sacrifício que foi realizado por Ele, o seu sacrifício não é o fim. Quer dizer então que o seu sacrifício foi o que, meus irmãos? O começo. Tanto que depois de sacrificado, ele foi sacrificado na sexta, esteve no Sheol, na sepultura, 3 noites. Pedro disse que ele pregou aos espíritos em prisão, dos espíritos da época de Noé, da época de Noé. Então ele, mesmo depois de sacrificado, teve uma obra que ele realizou no Sheol. Ali ele enfrenta a morte, a vence, toma a chave de suas mãos, abre a porta do Sheol e ressuscita no 3º dia. Depois de ressuscitado, ele diz aos discípulos: não saiam da onde? Não saiam de Jerusalém, fiquem em Jerusalém. Quer dizer, eu fiz o sacrifício,
eu venci a morte, eu ressuscitei, mas não acabou não. Tem algo a mais que vocês ainda precisam receber. E aí onde em Atos ele diz, porque dentro de poucos dias, que eram os dias que faltavam para quê, meus irmãos? Para Pentecostes. Dentro de poucos dias vocês receberão o Espírito Santo. Quer dizer, já apontando para os discípulos que eles não deveriam se confortar ou se acomodar ao que já havia acontecido. Claro, com exceção, a única exceção foi para o ladrão na cruz, que ele ia morrer já naquele dia. Então, meu irmão, não tinha nem tempo mais para esperar receber o Espírito Santo, receber dom, nada. Mas você, meu irmão, e eu, nós estamos aqui nesse mundão ainda. Nós temos que lidar com as tentações, com as adversidades, com as perseguições. Então, meu irmão, depois de ter confessado Jesus como o sacrifício da minha salvação, agora eu preciso dar o próximo passo, que é Pentecostes, o recebimento do Espírito Santo. O povo de Israel, que é o povo que guarda a tradição de como é celebrada essa festa, está contando os dias até Pentecostes, que vai ser dia 25 de maio, vai cair no 50º dia depois de Páscoa. E aí, até hoje isso é celebrado. Olha que interessante, eu até comentava pela manhã, isso é tremendo, meus irmãos. Há mais de 3.000 anos que o povo de Israel celebra essas datas. Olha que incrível isso. Isso é prova de que a Torá é a palavra de Deus, meu irmão. Porque como que mandamentos que foram dados há mais de 3.000 anos continuam sendo cumpridos até hoje? Apesar de tudo que aconteceu para que os mandamentos do Eterno fossem anulados e se perdessem durante todo esse período, até hoje eles estão intactos e até hoje eles continuam sendo cumpridos. Para você ter uma ideia, eu até sugiro a você que leia o livro de Macabeus, que é um dos livros apócrifos que há na Bíblia católica, porque é um livro que relata o fato histórico entre Malaquias e Mateus. Aquele período chamado intertestamentário, que diz ter sido um período de 400 anos até a vinda de Jesus, que não se sabe o que aconteceu. Macabeus é o livro que descreve o que aconteceu. Não como um livro doutrinário, mas como um livro que você possa, através dele, tomar o conhecimento histórico do que aconteceu. E sabe o que aconteceu, meus irmãos? Só resumindo aqui para você. O livro de Macabeus descreve o que aconteceu no período anterior à vinda de Cristo. O que havia acontecido foi o surgimento de um imperador romano chamado Antíoco Epifânio. Isso é história, tá bom, meus irmãos? Tá bom? Então não se escandaliza não, tá? É história. Quando eu falo do livro de Macabeus, eu estou falando de um acontecimento na história do povo de Israel que foi descrito no livro de Macabeus. Então, nesse período surgiu o imperador Antíoco Epifânio, que quis acabar com o povo de Israel, destruir o templo e queimar todos os livros de Torá que haviam em Israel. Para você ter uma ideia, ele começou a perseguir os judeus como um ato de profanação do templo. Ordenou que se fosse sacrificado um porco dentro do templo, que é um animal impuro pela Torá. Ordenou que se fosse visto alguém transportando um rolo de Torá, essa pessoa seria morta e o livro de Torá seria queimado. Há relatos, irmãos, nesse livro, assim, absurdos sobre o que esse imperador chamado Antíoco Epifânio realizou.
famílias inteiras foram dizimadas. E através dos filhos de um judeu chamado Macabeu, foi que se iniciou uma revolta contra Antíoco Epifânio. Por isso foi registrado esse livro, que é de onde também é comemorada a festa de Hanukkah. Alguém já ouviu falar da festa de Hanukkah? A festa de Hanukkah é fundamentada no que aconteceu nesse tempo, porque Antíoco Epifânio tinha tentado destruir o templo, tinha roubado os utensílios do templo, mas através dessa revolta, alguns judeus conseguiram recuperar os utensílios, e a menorá que tinha que se manter acesa, era mandamento, todos os dias. Para que isso fosse possível, tinha que ter azeite para que ela se mantivesse acesa todos os dias. Mas não tinha azeite. Israel não conseguia produzir azeite, não conseguia pôr azeite na menorá, porque estava sendo perseguido. Antíoco Epifânio estava querendo destruir tudo. Mas é relatado na história do povo de Israel que tinha um pouco de azeite para colocar na menorá. E esse pouco de azeite manteve a menorá milagrosamente acesa por 8 dias. E é por isso que todo ano na festa de Hanukkah eles colocam a menorá nas janelas de suas casas. Então, nesse período de Antíoco Epifânio, tentaram destruir os livros da lei, tentaram arruinar com o povo de Israel, mas através de uma família, os livros foram conservados, o templo foi restaurado, os fariseus, é daí que surge o movimento farisaico para começar a ensinar o povo. Depois, o próximo relato é o relato da vinda de Jesus, que disse: não penseis que eu vim o quê? Destruir a lei? Não vim destruir a lei. E ele disse mais: se alguém dentre vocês cumprir o menor dos mandamentos da Torá, será chamado grande no reino dos céus. Mas se alguém descumprir, será chamado o menor, ou seja, não vai ter valor algum no reino de Deus. Então Jesus vem para estabelecer ainda mais os mandamentos, ensinar a cumpri-los. A igreja se mantém em obediência aos mandamentos, se mantém cumprindo os mandamentos. Em Coríntios nós vemos que a igreja continuava celebrando as festas bíblicas, mas depois de 300 anos se inicia um novo levante contra a Torá através de Constantino. E alguns dentre a própria igreja que começaram a querer fazer uma separação entre os gentios e o povo de Israel, e a maneira como eles conseguiram fazer isso foi anulando os mandamentos, dizendo que se um gentio fosse visto cumprindo os mandamentos, ele seria excomungado. Há relatos de papas que disseram isso, agora não me lembro o nome exatamente. Iniciou-se na Idade Média um período também para perseguir aqueles que cumprissem os mandamentos. Judeus foram lançados à fogueira, outros foram mortos, alguns, como por exemplo, eu tomei conhecimento de judeus da Etiópia que cumpriam os mandamentos. Quando a igreja romana estabeleceu-se na Etiópia, começou a perseguir os judeus que haviam lá e começaram a tatuar na testa deles uma cruz, em sinal de que eles não iriam cumprir mais os mandamentos da antiga aliança, porque foi anulada. E se alguém fosse visto cumprindo os mandamentos, seria morto. Sabe, já disse isso aqui, não sei se você já, eu tinha isso, né? Quando eu apontava assim para o céu, não aponta não que vai nascer verruga. Então, dizem alguns que isso começou a ser dito entre os próprios judeus, para que eles não fossem reconhecidos como judeus, porque a maneira como eles sabiam que estava na hora de cumprir o Shabat era o aparecimento das 3 primeiras estrelas no céu. Então eles apontavam lá. E aí quando algum dos líderes da Inquisição via alguém apontando para o céu numa sexta-feira, dizia: lá um judeu que está cumprindo o mandamento de sábado, chama ele aqui. E começava uma perseguição contra ele. Apesar disso,
apesar de Antíoco Epifânio ter tentado destruir os mandamentos, apesar do movimento da igreja romana ter tentado anular os mandamentos e destruir o povo de Israel, apesar disso, esse povo que foi escolhido pelo Eterno há mais de 4.000 anos, se estabeleceu de novo na terra de Israel, e até hoje os livros da Torá são guardados nas sinagogas e os seus mandamentos cumpridos à risca. Não conseguiram destruir. Irmão, isso para mim é prova suficiente que a Torá é a palavra de Deus, porque que palavra se manteve por 3.000 anos, passando por tudo que passou, sem ter se perdido até os nossos dias? Então, meu irmão, já é motivo suficiente para nós buscarmos trazer essa palavra para a nossa vida. Por isso eu tenho dito, o Eterno ordenou na sua Torá que depois de Páscoa o povo se preparasse para Pentecostes. E nós temos feito isso. Nós vimos que em Atos, enquanto que para Israel em Pentecostes se celebrava o recebimento da Torá, para os discípulos de Jesus, Pentecostes ficou marcado pelo recebimento do que, meus irmãos? Do Espírito Santo, que em um nível muito maior é o recebimento da Torá em nosso coração. Então nós temos visto sobre o Espírito Santo como uma forma de preparação para recebê-lo, porque você tem que saber o que é o Espírito Santo e qual a missão dele, para que você possa saber por que buscar o Espírito Santo. Então vamos ver aqui em João 14, dada essa longa introdução. João 14, no versículo 16, Jesus diz assim: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro, o que, meus irmãos? Como é que é chamado aí? Advogado, a fim de que esteja para sempre convosco. E aí nós podemos ver no 17 que ele está se referindo ao Espírito Santo, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis porque ele vive convosco e está dentro de vós. Outra referência sobre isso está no capítulo 15, vai para o capítulo 15, no versículo 26. Quando, porém, vier de novo o advogado, que eu enviarei para vós da parte do Pai, o Espírito da verdade, que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. E aí depois lá no capítulo 16, no versículo 7, ele diz: todavia, eu vos asseguro que é para o vosso bem que eu parta. Se eu não for, o advogado não poderá vir para vós, mas se eu for, eu o enviarei. O que eu gostaria de chamar a sua atenção, meu irmão, é nesses 4 versículos que nós lemos, a maneira como Jesus chama o Espírito Santo. Eu vou voltar para capítulo 14, versículo 16, e eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro. E aí como é que ele chama o Espírito Santo? Advogado. E é interessante isso, e é nisso que eu quero chamar a sua atenção. A maneira pela qual Jesus chama o Espírito Santo. O nome que é dado a esse Espírito já deve dizer para nós sobre o que é o Espírito, a missão do Espírito e o agir do Espírito em nós. Por 4 vezes, pelo menos aqui nesses textos que nós lemos, Jesus faz questão de chamá-lo de advogado. Então, antes de falar sobre os outros aspectos que Jesus descreve sobre o Espírito Santo, eu quero sobretudo chamar a sua atenção sobre um princípio simples: a maneira como Jesus chamou o Espírito Santo. Por exemplo,
quando nós dizemos ou o chamamos de Espírito Santo. Isso já deve ser suficiente para nos ensinar que esse Espírito irá gerar em nós o quê? Se ele é chamado de Espírito Santo, santidade. Então, antes de tudo, o nome já deve me instruir sobre a sua função. Então, Espírito Santo, claramente já me indica. Eu preciso do Espírito Santo para ser santo. Então, quando alguém consegue discernir isso, ela passa a buscar o Espírito Santo na razão correta, com a motivação correta, o objetivo pelo qual Deus enviou o seu Espírito. Mas além de santo, esse Espírito também foi chamado do que, meus irmãos? Advogado. E por que razão Jesus chamou o Espírito Santo de advogado? Será que eu posso contar com ele então para julgar aquela causa na justiça que eu tenho? E dizer, Senhor, envia o advogado, o Espírito Santo, para julgar aquela causa. Houve uma situação assim, quando Jesus estava pregando, e ele foi interrompido por uma pessoa que disse: Jesus, fala para esse meu irmão aí compartilhar a herança dele comigo, porque ele não quer dividir. Jesus diz: quem me colocou como juiz entre vocês nessa causa? Ou seja, você acha que eu vim para ficar discutindo isso? A missão é superior a isso. Eu não estou com isso querendo dizer que o Eterno não age nas causas de justiça que você enfrenta, que você passa. Ele é o justo juiz. Mas quando isso é relacionado ao Espírito Santo, isso nada tem a ver com causas na justiça, como alguém pode imaginar. Isso tem a ver com algo muito superior a isso. A palavra advogado, nós lemos ela aqui em João, mas sabemos que João não foi escrito em português. João foi escrito em grego. Então, quando nós vamos buscar o porquê de Jesus ter chamado o Espírito Santo de advogado, nós temos que buscar qual a palavra que João escreveu para representar esse nome que Jesus dá ao Espírito. Não que Jesus tenha falado em grego. Jesus era judeu, falava em aramaico e hebraico. Mas os seus discípulos escreveram suas palavras em grego para que elas se difundissem mais entre as nações. Mas ainda que a gente traduza do grego, já é suficiente para a gente discernir o que significa o Espírito Santo ser chamado de advogado. A palavra grega para advogado, utilizada nesse texto, é a palavra parácletos. E parácletos significa duas coisas. Significa alguém convocado para estar ao lado de outro. Convocado para ajudar alguém. Também significa intercessor, conselheiro de defesa, assistente. Legal. Mas o que mais me chamou a atenção aqui é alguém convocado para estar ao lado de outra pessoa. Então, quando Jesus chama o Espírito de Parácletos, ele já está designando a missão que esse Espírito teria em nossas vidas. E essa missão é estar convocado
pelo Eterno, por isso ele fala aqui no versículo 16, e rogarei a quem? Ao Pai. Então o próprio Eterno dá uma convocação ao seu Ruach, ao seu Espírito, para que ele permaneça ao nosso lado. Há uma convocação dada por Deus. E essa convocação que Deus faz ao seu Espírito para permanecer conosco é o que dá ao Espírito o nome de Paráclitos, porque Paráclito é aquele que foi convocado para permanecer ao lado de alguém ao fim de auxiliá-lo. Isso nos faz entender a missão do Espírito, que está diretamente relacionada à maneira como Jesus lidou com os seus discípulos. Porque olha como ele fala no versículo 16: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará o que, meus irmãos? Outro advogado. Se Jesus diz outro advogado, se ele diz que o Espírito seria outro Paráclitos, é porque já havia um Paráclitos com os discípulos. Já havia um Paráclitos com eles. Mas ele está dizendo aos discípulos: eu vou rogar ao Pai, e ele enviará outro. Mas quem era então esse Paráclitos que já estava com os discípulos? O próprio Yeshua. Então, Jesus também é, nesse sentido, chamado de Paráclitos. Jesus também é um Paráclitos, ou seja, Jesus também é alguém que esteve ao lado dos discípulos. E por isso nós podemos afirmar que o Espírito Santo age em nós da mesma forma que Jesus agiu para com seus discípulos enquanto esteve com eles. Porque Jesus foi advogado, foi o Paráclitos, ou seja, esteve ao lado dos discípulos por um tempo. E é por isso que ele está dizendo: eu vou rogar ao Pai e ele dará outro, significando que ele não continuaria mais como Paráclito dos discípulos. Isso porque aconteceria o que com Jesus? Seria morto, ressuscitado e ascenderia aos céus. E os discípulos, quando foram informados sobre isso, não ficaram felizes. Eles ficaram tristes. Porque imagine o que é você ter andado por 3 anos tendo Jesus literalmente ao seu lado. Então, quando Jesus disse: olha, eu não ficarei mais muito tempo com vocês, os discípulos se entristeceram. Como assim você não ficará por muito tempo mais conosco? A garantia que os discípulos tinham de que não iriam se perder é que tinham Jesus como Paráclitos, como alguém que estava constantemente ao lado deles. Geralmente nós dizemos, pelo menos eu digo isso: eu gostaria de ter vivido nos dias que Jesus veio, mas não só vivido nesses dias. Eu queria ter morado em Israel e ter feito parte daqueles que andaram tendo Jesus o quê? Ao seu lado. Jesus vai dizer, irmãos, que muitos profetas queriam isso. Tanto assim que Pedro inclusive afirma, né? Que, amor, deixa um microfone aqui que eu estou vendo que esse microfone aqui vai falhar. Que muitos profetas queriam estar ao lado de Jesus, e Pedro inclusive vai afirmar o seguinte: os profetas que profetizaram sobre o Messias, eles ficavam investigando qual era o tempo daquela profecia, porque eles queriam estar vivos
Imagine, por exemplo, o profeta Isaías, que fez profecias sobre o Messias, e ele ficava investigando: meu Deus, quando vai ser isso? Quando que esse Emanuel, que o Espírito me fez profetizar, vai vir? Eu quero estar junto. Mas 12 homens tiveram o privilégio de ter Jesus como? Ao seu lado. Mas nós podemos, apesar de não ter vivido naqueles dias, apesar de não ter visto Ele e tê-lo ao nosso lado, literalmente, Jesus está dizendo que Ele enviaria outro Paráclitos, enviaria outro que cumpriria o papel que Ele cumpriu por 3 anos. Tanto que Ele até vai dizer, né, a diferença entre os que puderam ter Jesus ao lado deles com os que têm o Espírito, é que enquanto Jesus esteve ao lado dos discípulos por 3 anos, o Espírito está ou permanecerá ao nosso lado por quanto tempo? Até que Ele venha, para sempre, né? Vamos ler aí de novo, 16. O que diz aí? E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro advogado, a fim de que esteja como, irmãos? Para sempre convosco. Então os discípulos puderam contar com Jesus ao lado deles por quantos anos? 3 anos. Mas você pode contar com o Espírito Santo de Deus sempre. Sempre. Se eu confessei Yeshua, por exemplo, aos meus 18 anos, verdadeiramente, já se passaram mais de 10 anos, se eu morrer aos 80, 90 anos, sem que eu veja Jesus retornando, eu posso contar com esse Paráclitos até o meu último dia de vida. Já os discípulos puderam contar com Jesus ao lado deles por 3 anos. Então veja que a glória, apesar de não termos estado com Jesus literalmente ao nosso lado, nós temos o Paráclitos, que é o Espírito do Eterno, que permanecerá para sempre. E ele foi convocado a isso. Tanto, irmãos, que então presta atenção, você está aí ou não? Então a função do Espírito, ou o agir do Espírito em nós, ela é semelhante à maneira como Jesus agiu com os discípulos. O que Jesus foi para os discípulos por 3 anos, o Espírito Santo será para nós para sempre. E o que Jesus foi para os discípulos por 3 anos? Irmãos, olha só o que nos diz João 17. Vai para o capítulo 17. Capítulo 17 de João, no versículo 11. Som. Som. Não é o microfone não, é a mesa. Está com problema de junta essa mesa, né? Olha aí, João 17, 11. Agora, não ficarei... Jesus aqui é quem está fazendo essa oração ao Pai. Não ficarei muito mais no mundo, mas estes ainda estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo. Protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Então, olha só. Jesus está dizendo o seguinte: eu não ficarei muito mais no mundo. Como vocês mesmos já responderam, porque aconteceria o que com Jesus? Morto, ressurreição e ascensão. Então ele disse, Pai, eu não ficarei muito mais aqui. Mas e os discípulos? Estes vão ficar. Ou seja, se os discípulos continuariam no mundo, então eles precisariam de um Paráclitos, de alguém que continuasse agindo neles como Jesus agiu no período em que esteve com eles por 3 anos. Vamos ver como que Jesus agiu? Olha no 12, versículo 12. Enquanto eu estava com eles, protegi-os e os defendi
em seu nome. Percebe que isso aqui é literalmente a função de um advogado: proteger e o quê? Defender. Então é advogado não de acusação, mas de defesa. Veja que Jesus está se descrevendo aqui como um paráclitos. Eu protegi eles e defendi eles. E nenhum deles o que, meus irmãos? Se perdeu, exceto, claro, o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Veja, o mérito dos 11 não terem se perdido não era dos 11, era de quem? De Yeshua, de Jesus. Por que Pedro não se perdeu naqueles 3 anos que Jesus esteve ao lado dele? Justamente por isso, né? Porque Jesus esteve ao lado dele. Por que João não se perdeu naqueles 3 anos? Nenhum dos discípulos se perdeu enquanto Jesus estava ao lado deles, por 3 anos. Mas bastou Jesus se ausentar por 3 dias e o que aconteceu? Foram se perdendo. Tomé, na sexta-feira ele cria, no domingo não acreditava mais. 2 discípulos a caminho de Emaús disseram para o próprio Jesus: a gente acreditava que ele é profeta, não crê mais. Pedro voltou a pescar, não queria mais saber da missão que Yeshua havia designado para ele. Porque todo mundo se perdeu. 3 dias sem Jesus foi suficiente para que eles se perdessem. Isso é o retrato de alguém que não tem quem, irmãos? O Espírito Santo. Alguém que não tem o Espírito Santo está fadado ao quê? Se perder. Não, eu confessei Jesus. Não, tudo bem, Pedro também creu em Jesus. Não, eu confessei Jesus. Não, tudo bem, Tomé também creu e andou com Jesus 3 anos. Judas também. Mas antes que eles recebessem o Espírito Santo, na ausência de Jesus, todos se dispersaram. O próprio Jesus vai falar isso no versículo que eu vou citar aqui, em Mateus 26, no versículo 31, que diz assim: então Jesus lhes revelou: ainda esta noite todos vós me abandonareis, pois assim está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho serão afugentadas. Quando Jesus diz assim está escrito, ele está citando os profetas, especificamente Zacarias 13, versículo 7, que diz: levanta-te, ó espada, contra o meu pastor, contra o meu amigo e cooperador, declara o Senhor dos exércitos, fere o pastor, e as ovelhas ficarão dispersas, mas voltarei a minha mão aos pequenos. Então, Zacarias está profetizando sobre a morte do Messias, já antevendo que naquele momento em que o Messias seria entregue para o sacrifício, todos aqueles que andaram com ele enquanto ele esteve aqui iriam se dispersar, iriam se perder, porque não teriam mais Jesus ao lado deles. Mas enquanto eles puderam contar com Jesus ao lado deles, nenhum deles se perdeu. E de igual modo, irmão, se você recebeu o Espírito Santo, o Paráclitos, aquele que está convocado para permanecer ao seu lado, ele vai garantir que você não vai se perder. Você pode até fraquejar, mas se perder você não vai, desde que você tenha o Paráclitos. É missão dele. A missão de que você não se perca é do Paráclitos. Por isso eu disse e repito, o mérito dos discípulos não terem se perdido naqueles 3 anos que andaram com Jesus não era dos discípulos, o mérito era de Jesus. De igual modo, o mérito, quando estivermos diante do Eterno,
sem ter nos dispersado durante a nossa caminhada cristã, o mérito por isso não vai ser nosso. O mérito por isso vai ser do Espírito. O Espírito de Deus vai ser a garantia de que não iremos nos dispersar, como Jesus foi a garantia de que nenhum dos 12 se dispersaram, exceto Judas. Nós vemos isso se cumprindo muito claramente no relato lá de Mateus. Mas antes, vamos em Romanos, vai lá para Romanos 8. Romanos 8, vai aí para Romanos 8. Som, 1, 2. Vai aí para Romanos, capítulo 8. Aqui no versículo 26, diz assim: do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos impossíveis de serem expressos por meio de palavras. E aquele que sonda os corações conhece perfeitamente qual é a intenção do Espírito, porquanto o Espírito suplica pelos santos, conforme a vontade de Deus. Então, aqui no versículo 26, nós temos claramente Paulo dizendo que o Espírito nos auxilia. Então, assim como Yeshua se colocou ao lado dos discípulos em todos os momentos que eles necessitaram de auxílio, de igual modo, o Espírito está convocado para permanecer ao seu lado sempre que você precisar de auxílio. É missão dele. Vamos observar como isso aconteceu de forma muito clara e que representa também a ação do Espírito em nós, em Mateus 14. Mateus capítulo 14, no versículo 22, diz assim: imediatamente após, Jesus insistiu com os 12 discípulos, ou com os discípulos, para que entrassem no barco e fossem adiante dele, para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Então presta atenção aqui, irmãos. Quando o Evangelho diz que Jesus insistiu com os discípulos para que fossem adiante dele, na prática isso aqui é que os discípulos, presta atenção aqui, gente, é que os discípulos atravessassem aquele chamado Mar da Galileia, enfim, que ele atravessasse sem Jesus. Porque no versículo 23 vai dizer o seguinte: assim que mandou o povo embora, subiu sozinho a um monte para orar. Ao chegar da noite, lá estava ele só. Então, nesse momento, os discípulos estão atravessando o mar sem Jesus. E é por isso que Jesus teve que insistir com eles para que eles entrassem, porque provavelmente houve uma resistência dos discípulos. Senhor, não nos mande atravessar isso sem o Senhor. Então, nesse relato aqui, os discípulos estão sozinhos. E nós vamos observar que o que aconteceu com os discípulos por algumas horas que estiveram sem Jesus é o que acontece com alguém que tenta atravessar este mundo sem o Paráclitos, sem o Espírito. Vamos ver isso aqui no versículo 24. Todavia, o barco já estava longe, no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas,
pois o vento era contrário. Então, a missão que Jesus deu aos discípulos, passem para o outro lado, foi cumprida? Sem a presença dele com eles? Não foi cumprida. Então, quando nós estamos tentando atravessar uma situação sem o Espírito Santo, nós ficamos nela, nós permanecemos nela. Quando alguém tenta atravessar um pecado sem o Espírito Santo, a pessoa fica nele. Quando alguém tenta vencer uma fraqueza sem o Espírito Santo, a pessoa fica nela. Quando alguém tenta atravessar, seja a situação que for, e sobretudo este mundo, sem o Espírito Santo, a pessoa fica nele, ela não atravessa. E aí você vê pessoas que, apesar de terem confessado Jesus já há anos, elas há anos continuam no mesmo lugar, do mesmo jeito. Falta-lhes o que, meus irmãos? O Espírito Santo, aquele que vai ser a garantia de que vamos atravessar. Nesse momento que os discípulos estão sozinhos, sem conseguirem atravessar, vem o Paráclitos, ou seja, vem aquele convocado para estar ao lado deles. Jesus, nesse momento, surge diante dos discípulos de que forma? Sem você ler aí. Andando sobre as águas. Perguntei porque de manhã foi difícil o pessoal responder. Olha aí, ó. Estava pensando. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando sobre as águas, ficaram como, irmãos? Aterrorizados, e exclamaram: é um fantasma, e gritavam de medo. Então, isso aqui tudo que está acontecendo, repito, é o retrato de alguém que está sem o Paráclitos, sem aquele que está ao lado. Eles estavam sozinhos. Então, nesse momento que a pessoa está sem o Espírito Santo, ela não consegue atravessar um pecado, ela não consegue atravessar uma dificuldade, ela não consegue sequer crer que o Eterno está com ela. A dúvida vem, o medo vem. Alguém que é tomado pelo medo, tomado pela incredulidade, tomado pela dúvida, é porque essa pessoa está sem o Paráclitos, sem o Espírito do Eterno. Porque o Espírito Santo de Deus, irmão, te auxiliará nos momentos que te faltar fé. Porque assim Jesus auxiliou os homens enquanto esteve aqui. Lembra que um pai de um menino disse: ajuda-me na minha falta de fé. Alguém que tem o Espírito Santo, quando lhe faltar fé, o Espírito de Deus estará ao seu lado para te auxiliar quando te faltar fé. Mas aqui, Jesus não estava ao lado dos discípulos. Por isso, enquanto ele estava fora do barco, dentro do barco, o medo tomou conta, o terror tomou conta, a dúvida tomou conta, a ponto de eles preferirem acreditar que era um fantasma. A ponto deles preferirem acreditar que era algo que nem se sabe se realmente podia aparecer ali. E assim é a pessoa sem o Espírito Santo. Ela tem certeza que vai dar errado. Ela tem certeza que não vai conseguir. Quer dizer, ela, como os discípulos afirmaram, é um fantasma. Mas Jesus não. Mas enquanto isso, Jesus diz o seguinte: imediatamente Jesus lhe disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Ao que Pedro exclamou: Senhor, se és tu, manda-me ir ao seu encontro por sobre as águas. Então Jesus lhes responde: vem. E Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Então, nesse momento, Jesus está agindo aqui como Paráclitos. Ele está auxiliando os discípulos.
acalmem, tenham bom ânimo, eu sou contigo. E o Espírito Santo faz isso em nós. Quando o medo tenta tomar conta, o Espírito Santo vem testificar dentro de você que você é filho de Deus, que o Eterno está contigo, que Ele foi convocado para garantir que você vai atravessar essa situação, que você não vai ficar nesse pecado, mas tenha bom ânimo. O Espírito vem ao nosso auxílio quando nos falta fé. E aí Pedro, em posse desse auxílio dado por Yeshua, diz: se é tu mesmo, manda-me ter contigo. Nesse momento Jesus dá uma palavra, vem. Ele desce do barco, anda por sobre as águas. Enquanto tudo isso aqui está acontecendo, o vento ainda não havia cessado, as ondas ainda não haviam se acalmado, estava tudo acontecendo, mas ele anda por sobre as águas. E mesmo andando por sobre as águas, olha o que vai nos dizer o texto: todavia, reparando na força do vento, teve medo, e começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus, olha aí o Paráclitos, olha aí aquele que está ao lado. Jesus estendeu imediatamente a mão, segurou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Assim que ambos, diga ambos, entraram no barco, cessou o vento. Olha a função do Paráclitos aqui, que é a função do Espírito agora em nós. Ainda que você, em meio a essa tempestade, comece a naufragar, o Espírito de Deus é enviado sobre você para te pôr de volta por sobre as águas. E não só isso, irmão, diz o texto que Jesus, como eu acabei de citar com você, ambos entraram no barco. Então ele volta para o barco com Jesus ao lado. E nesse momento em que ele volta para o barco, andando por sobre as águas, como eu disse, o vento só cessou quando eles entraram. Ainda com as ondas, o cenário era o mesmo. O cenário de quando Pedro está indo em direção a Jesus é o mesmo que agora ele está voltando para o barco. Mas por que dessa vez ele não afunda? Paráclitos, Jesus esteve ao lado, segurando na mão dele para que ele não naufragasse. Essa é a função do Espírito, irmão. O Espírito Santo é enviado a você para permanecer ao seu lado, garantindo que você não vai naufragar. Diga glória a Deus. Essa é a função do Paráclitos. Por isso nós lemos lá em Romanos: o Espírito nos, o quê? Auxilia. Agora aqui tem um mistério muito interessante. Eu queria citar um comentário rabínico sobre essa expressão auxilia. Olha que tremendo. O comentário diz o seguinte: essa expressão auxilia está dessa forma para nos ensinar que, antes de tudo, a iniciativa deve ser nossa. O termo auxilia faz sentido para alguém que já iniciou alguma ação. Portanto, Deus auxilia aquele que já teve uma iniciativa. Por isso o texto não diz que o Espírito vai fazer por você, mas diz que o Espírito vai auxiliar você. O que significa dizer que o protagonista, ou seja, aquele que toma a iniciativa, é você. E ao tomar uma iniciativa, o Espírito vem ao seu auxílio. Na prática funciona-se como funcionou com Pedro. A iniciativa de pisar nas águas foi de quem? De Pedro. E Jesus veio em seu auxílio. Então, quando você toma a iniciativa, por exemplo, eu não estou conseguindo abandonar um pecado. Você já tomou alguma iniciativa para abandoná-lo? Você está tentando fazer alguma coisa? Eu não consigo abandonar isso aqui, eu não consigo abandonar uma transgressão, mas você está tentando?
Ou você está achando que vai ser assim automático? Porque o Espírito auxilia. Ou seja, se você tomar a iniciativa de abandonar um pecado, Ele virá ao seu auxílio, garantindo que você vai conseguir isso. Como o texto de Romanos diz sobre a oração. Ele nos auxilia na onde também? Na oração. Quer dizer que antes que o Espírito tome você na oração, você já tem que estar o quê? Orando. Ele vai auxiliar você. Ele não vai orar por você. Ele vai auxiliar você. Então, a oração é sua, a intercessão é dele. Mas a oração você tem que orar. Então, o Espírito Santo vai mexer, mas você está no culto assim. Não fala nada. Você está achando o quê? Que o Espírito Santo vai tomar você assim de repente? E a palavra do Eterno diz o quê? Abra a boca e eu te encherei. Quer dizer, quando você toma a iniciativa, eu não estou sentindo nada. Então não estou sentindo o louvor está tocando, o pastor está orando, eu não estou sentindo nada. Mas você tomou a iniciativa de mesmo assim abrir a tua boca e começar a orar, irmão, em algum momento o Espírito vem ao teu auxílio e ele começa a auxiliar você na sua oração. E é aí onde o Espírito vem muitas vezes e nos toma no culto. Mas a iniciativa é quem? É nossa. E aí os rabinos dizem a seguinte frase: quem vem se purificar receberá a ajuda dos céus. Se alguém dá os primeiros passos na direção do arrependimento, Deus o auxiliará. Aonde nós vemos isso nas Escrituras? Zacarias 1:3. Retornai a mim, e eu me voltarei para vós. Se você toma a iniciativa de se voltar para Deus, Ele dá um passo em direção a você e te auxilia para continuar caminhando. Se você tomou a iniciativa, o Espírito virá ao teu auxílio. Agora, se não há iniciativa alguma da nossa parte, não há auxílio algum para recebermos do Espírito Santo. Para terminar, meus irmãos, eu quero voltar em Romanos 8, eu vou citar aí na tela. Romanos 8, de novo no versículo 20, eu vou ler o 27 agora. Perdão, 26. Do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos impossíveis de serem expressos, por meio de palavras. Então, com gemidos impossíveis de serem expressos. O que seria essa ação do Espírito intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis? A explicação disso, irmãos, está nos versículos anteriores. Se você ler de novo o 26, ainda no 26, ele diz assim: do mesmo modo. Então, quando ele coloca dessa forma, do mesmo modo, e ele começa a descrever a ação do Espírito, ele está relacionando a ação do Espírito com o que ele veio dizendo anteriormente. Então, Paulo vem descrevendo algumas coisas, e aí, com base no que ele disse, ele fala: do mesmo modo, o Espírito. Então, o que ele vai dizer a partir daqui é possível compreender com o que ele diz nos versículos anteriores. Sobre o gemido, olha o que ele fala nos versículos anteriores. Lá no versículo 22, ele diz assim: sabemos que até hoje toda a criação geme e padece como em dores de parto. No 23, não somente ela, mas olha aí, igualmente nós. Ou seja, ele está relacionando com o que ele disse antes também. Igualmente nós, que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos em nosso íntimo, esperando com ansiosa expectativa por a nossa adoção como filhos, a redenção do nosso
corpo. Então, esses gemidos que Paulo diz que nós temos, que o Espírito intercede por nós com gemidos, ele diz que esses gemidos é do mesmo modo que a criação geme. E como a criação geme? Olha no 22. Toda a criação geme e padece como em dores de parto. Então, essa intercessão com gemidos inexprimíveis do Espírito é os gemidos como de alguém que está em trabalho de parto, que está gerando alguém. Quem já está entendendo, não? Quer dizer que o Espírito Santo geme até que Cristo seja formado em nós. Ou seja, onde está isso? Gálatas, capítulo 4, no versículo 19. Meus amados filhos, novamente estou sofrendo, como que com dores de parto, por vossa causa. Isto é, até que Cristo seja formado em vós. Então, sempre que você tem uma atitude diferente daquela que Cristo teria, o Espírito Santo faz o que, irmãos? Geme com dores de parto. Ou seja, é como se o Espírito estivesse num trabalho árduo de formar Cristo em nós. E o que causa as dores de parto? As dores de parto, segundo Gênesis, foi consequência do que, meus irmãos? Do pecado. A Eva não iria gerar com dores. As dores de parto foi um juízo de Deus para as mulheres, tendo Eva como responsável. Então a culpa é dela. De você, em meio à agonia você dará a luz. Quer dizer, o pecado é a consequência disso. Então o que causa esses gemidos inexprimíveis, essas dores de parto no Espírito Santo? O pecado, meu irmão. Por isso Paulo fala em Efésios: não entristeçais o Espírito Santo de Deus com o qual fostes selados. Quer dizer, você não vai perder esse auxílio do Espírito, mas quando você peca, você entristece o Espírito com o qual você foi selado. E isso, irmão, até que Cristo seja gerado em nós. E Paulo vai dizer quando isso realmente vai acontecer. Quando é que a criança vai nascer? Ele diz: quando acontecer a completa redenção do nosso corpo. Que vai ser quando, irmãos? Que vai acontecer ressurreição. Vai ser na ressurreição. É só na ressurreição, irmãos, que nós tomaremos um corpo que já não mais é inclinado ao pecado. Até lá, seu corpo é regido, como Paulo fala em Romanos 7, pela lei do pecado. Por isso nós gememos. Porque quem tem o Espírito Santo, irmão, peca gemendo. Quem não tem o Espírito Santo, peca sorrindo, feliz, até posta. Até faz música que traiu a esposa, adulterou. Ouve os sertanejos de hoje aí, as músicas aí que você vai ver. Mas quem tem o Espírito Santo, irmão, o pecado é um sofrimento na vida dele. E ele pede: Senhor, me livra desse corpo de morte. Porque você não quer. O Espírito que está em você quer cumprir a Torá, quer obedecer os mandamentos. É isso que o Espírito quer. Mas a carne não. Então, até lá, o Espírito geme, mas ele não nos abandona. Mesmo gemendo, ele continua nos prestando auxílio até que Cristo seja gerado em nós. Amém? Fique de pé no seu lugar, vamos orar ao Senhor.